Olá, pessoal do Entenda a BNCC. Estamos aqui novamente, agora falaremos, sobre a tão amada disciplina de Geografia. Estamos aqui com o professor André, que fará alguns comentários, claro, sempre comentando com vocês. É uma breve descrição, professor, porque a base tem muitas coisas para debatermos, mas a priori, professor, vamos então iniciar esse bloco, pessoal? Dizendo assim, professor, como é que se poderia comentar no geral, como que ficou a sua disciplina após, a homologação da Base Nacional Comum Curricular? Então, Azeitona, obrigado pela oportunidade. Acho bem legal de comentar isso. Foi um alívio para a geografia. Eu acompanhei vários fóruns, várias discussões. E assim, existia inicialmente uma apreensão sobre a questão da geografia. Então, como que ela ia ficar, o que ia acontecer, se ela sairia ou não. E a base veio muito feliz, colocando que ela veio exaltando a geografia. Ela colocou várias informações, ela colocou a importância da geografia. Eu acho que é o principal ponto, assim. E até a gente acompanha, conversando com professores, colegas, fóruns, discussões que aconteceram, eles esperavam, assim, que a geografia ia ser deixada de lado. Vinha essa discussão, assim, sabe? Então, não, a geografia deixou bem claro que é uma disciplina muito importante, tanto para a educação infantil, para o Fundamental 1, Fundamental 2, e ela veio deixar isso bem claro. Fazendo só um parênteses, professor? Teve várias polêmicas, até antes da terceira versão, Isso. Lembrando sempre os professores que nós estamos comentando da versão homologada, após o dia 20 de dezembro. Isso aí. Porque até antes da terceira versão, quando foi enviada para o Conselho Nacional de Educação, teve várias mudanças na base, Isso. Então, e também várias polêmicas, professor, envolvendo a questão de história. As ciências humanas, sofreu alguns comentários, que depois que foi homologada, eu acho que mudou bastante coisa, professor? É bem isso. E assim, o pessoal mesmo tinha essa preocupação, sabe? Então, o que aconteceria com a geografia ali? Então, tinha essa discussão. E o que é interessante comentar com o pessoal, assim, que está assistindo a gente, é o seguinte, que o pessoal tem um certo apreço, um certo preconceito quando eu começava a falar da base, e de quando você vai ler ela, pelo menos para nós, professores de geografia, ficou muito legal. Porque ela veio trazer várias... ela veio colocar o que deve... qual que é o objetivo da disciplina. Que antes, com os PCNs, ficavam ali meio vago, ali, sabe? Então, acabava acontecendo esse processo. O que acabou acontecendo, assim, ela veio trazer algumas informações, por exemplo, a importância no currículo. Exemplo, ela veio trazer novamente o que é o raciocínio geográfico. Então, é bem legal de comentar isso, que o raciocínio geográfico é como que uma pessoa deve estudar, como que a pessoa deve saber a informação, como que é sistematizado isso, ela veio deixar bem claro. Seria basicamente, professor, a questão do raciocínio geográfico, a questão de exercitar esse pensamento espacial? Isso, ela vem assim, e ela vem reforçar a questão dos... Ela vem reforçar a questão dos conceitos geográficos. Então, e assim, isso que eu acho que é mais legal, que ela deixou claro quais são os conceitos geográficos, sabe? Então, espaço, estudo do espaço, região, escalas, ela vem colocando essas informações, assim, sabe? E que antes não ficava claro. Então, já sabe, assim, por exemplo, qual que é a importância, o que eu devo trabalhar, o que eu não devo comentar. Só que lembrando, isso aqui não é digamos, o que se espera que o aluno aprenda. Tem que ficar bem claro isso para os professores, porque você vê ali, eu esperava que tivesse uma mudança, que tal, o conteúdo, ainda se fala em conteúdo, ali tinha... Isso não é a base. Então, o pessoal ainda se vê, a gente comenta sobre a base com os outros professores, ali a gente vai conversando sobre isso, eles ficam meio confusos com essa questão. Então, porque ainda estão presos, professor, se é que me corrija, ainda na questão de conteúdo. Isso. Esse conteúdo tem que ser do tal ano. E era bem essa questão, assim, sabe, a azeitona ficava.
eu espero que o conteúdo do 8º, do 7º ano mude, aquela coisa ali. A base não vem falar de conteúdo, ela vem que o que se espera de cada ano o aluno aprenda. Então fica bem claro que eu posso, de acordo com a realidade, ela deixa assim um termo muito legal que ela comenta, de acordo com a realidade do aluno, da onde que ele está inserido, eu posso trabalhar desde que ele atinja aquela competência, aquela habilidade ali, ao que é esperado dentro da base, sabe? Então é nesse sentido que acaba caminhando. Uma coisa legal também, né, pessoal, que comentamos, né, em outros blocos, em outras disciplinas, é a questão do espiral, né, professor? Então, a base, ela veio nesse formato, no espiral no sentido tanto na horizontal quanto na vertical. Na horizontal, por quê? Vamos supor que o professor esteja trabalhando lá no 4º ano, ou no 6º ano, 7º ano. Então, os professores de outras disciplinas podem ver o que está acontecendo com os alunos do 6º ano, né? Isso aí. Então, professor de matemática do 6º ano, de língua portuguesa do 6º ano, de história, todo mundo pode ver o que está acontecendo. E a verticalização é a questão de você, professor do 6º ano, você sabe o que foi ensinado, né, no 1º, no 2º, no 3º, no 4º ano de geografia e como que você, não vou dizer assim, né, pessoal, né, entregar o seu aluno para o professor do 7º, mas saber quais são os pré-requisitos para o 7º, 8º e 9º ano, né? Fica muito claro. E outra coisa que eu acho que a base deixa muito claro no começo, quando ela começa a falar de geografia, é que ela mostra como que a geografia é importante para todas as disciplinas. Então, como a alfabetização cartográfica vai ajudar em matemática, história, como que a concepção de escalas, eu vou entender um pouco de ciência, um pouco de linguagem de português. Então, ele deixa bem claro que você pode fazer bem esse processo mesmo, andar com todas as disciplinas ali conversando. E deixando claro que eu espero que o aluno aprenda, digamos, a gente não se prende ao conteúdo. Sim. Porque quando a gente pensava ali, a gente ficava muito datado. E ficava muito preso àquele processo de você tem que vencer o conteúdo. E isso falou uma palavra-chave, né, professor? Vencer o conteúdo, né? E isso matava a disciplina de geografia. Até tem uma parte na base ali, que vai aparecer acho que nos slides, que é a questão, por exemplo, que a geografia não pode ser descritiva. Que era aquele negócio chato, acho que todo mundo aprendeu geografia daquela forma lá, que era, esse aqui é um relevo, isso aqui é um rio. Mas muitas vezes não se aproveitava do espaço próximo ali, mostrar mesmo, e que o aluno vá trabalhar. Então, ela deixa bem claro, a geografia não pode ser descritiva. Não ficou uma coisa de decoreba, né? Isso, decoreba, não pode ser a questão só de ficar memorizando. Não, você tem que aprender a fazer, por isso que ela vem reforçar os conceitos geográficos e a função da geografia. E assim, aí eu até coloco uma culpa mesmo nos professores de geografia, é que a gente não reforçar isso. Então a gente ficava muitas vezes lá preocupado em falar coisas com conteúdo, vamos colocar assim, que agora não é mais conteúdo, né, ali, e deixava o que era mesmo trabalhar com os alunos, que era objeto de aprendizagem, que era habilidade, que era saber o aluno fazer. E é porque, assim, quando ela coloca mesmo que não deve ser decorar as coisas... Ela fala assim num raciocínio geográfico, né, professor? Até, pessoal, quando se fala em raciocínio geográfico, se vocês repararem na base, quer ver? Deixa eu pegar aqui tô com ela aberta. Na página 358, né? Isso. Tem um quadro que fala, né, professor, das descrições, da descrição, né? Dos princípios do raciocínio geográfico, né? Que tem a questão, se eu não me engano, professor, acho que tem analogia, né? Isso, ela vai analisar, ela vai identificar, porque ele tem que, a base deixa claro que o aluno deve partir da onde que ele está. Então, por isso assim... Do contexto dele, né? Do contexto. O famoso contexto, isso, né, pessoal, das habilidades. Ele vem participar do contexto, principalmente na fase inicial dele, que ele não é alfabetizado. Então, ele vem bem nessa questão, né, começar a analisar que ele é o conteúdo. Por isso que ela deixa claro a importância da geografia, sabe? Que é muito legal. Que nos outros documentos que a gente tinha não aparecia tão importante. Então a geografia ficava meio vago ali, mas agora ele fala, porque como que eu vou trabalhar qualquer outra disciplina se o aluno não conhece até os conceitos básicos, as coisas próximas dele mesmo, onde ele está inserido. Então isso é bem legal de o que a base vem reforçando. E dos princípios, como o senhor falou, né, da questão
do raciocínio geográfico, né? Nesse próprio quadro, o pessoal fala da analogia, fala da conexão, né? Até o professor, né? Eu acho um dos grandes autores do livro de geografia, o Rui Moreira, né? O Rui Moreira, até nesses princípios e na descrição, né, pessoal, desse quadro que está na base, ele fala da diferenciação, fala da distribuição, extensão, localização e, por fim, fala da ordem também. Novamente, tanto a diferenciação como a questão da ordem é em cima desse autor, o Rui Moreira, né? Isso. E o que é legal, porque ela reforça na base, mesmo aparecer ali, que você deve partir dos conceitos de geografia. Porque, assim, se você perguntar para qualquer, muitas vezes aluno, sempre faço isso, o que a geografia estuda? Mapa, relevo. Não, geografia não estuda isso. Geografia estuda o espaço geográfico, a questão da escala, a transformação da paisagem geográfica. Ela vai trabalhar os conceitos. Então, ele vem deixando claro essas informações, assim, sabe? Então, para a gente poder trabalhar. E por isso que ela fala, não pode ser uma coisa descritiva. Ele tem que ser uma coisa prática, que o aluno vá fazer, que o aluno possa trabalhar nesse sentido. Entendi, professor. Então, assim, a priori, o professor sugere, né, os que estão nos assistindo, não somente os professores de geografia, né, mas porque a gente percebe, professor, assim, uma dificuldade, principalmente nos anos iniciais. Claro, pessoal, comentaremos sobre os anos iniciais, né, mas no geral é esse comentário que o senhor fez, tanto para as professoras, né, os professores que trabalham com os anos iniciais, que geralmente não são formados na área, né, não são licenciados em geografia, alguns sim, outros não, né? Sim. Mas a gente vê que fica basicamente nessa decoreba, né? Isso, o que as apostilas vêm trazendo. E sabe o que eu acho muito triste, Azeitona, assim, que os anos iniciais ali até o terceiro ano, ele não é uma questão que vai ter a questão assim dele ser alfabetizado. Então, o que a gente vai acabar acontecendo com o aluno? Ele não sabe escrever, mas é a parte mais prática que eu posso ter a geografia. Então, igual a base fala, se não é aquela questão de ficar decorando, escrevendo em mapa. Não é que eu não possa fazer mapa, na verdade, ela coloca que você deve fazer mapa, que você deve elaborar, que você deve praticar, que você deve fazer um monte de coisas assim. Mas eu perco isso, porque eu fico lá, que o aluno decore tal coisa, conteúdo ali, e eu esqueço que ele faça. Então, por exemplo, nessa fase do inicial, principalmente para quem dá aula no Fundamental 1, eu acho que a parte que a geografia deve ser mais utilizada, porque ela vai trazer recursos para todas as outras disciplinas. E a base deixa isso claro. Por isso que a base, quando ela foi feita, mesmo a Azeitona, assim, eu acho que para nós de geografia e para os professores em si, ela foi uma coisa bem legal, assim, sabe? Não, tirou um pouco assim, aquele receio que nós estávamos tendo em relação à disciplina de geografia. Pessoal, aproveitando que o professor André está comentando aqui, os anos iniciais, né? A própria base, ela deixa muito claro isso, né? Conseguimos pegar essa base e destrinchá-la em questão de indicadores. Só para ter uma ideia, a questão de habilidades no fundamental, a questão de objetos de conhecimento, vamos deixar mais claro, a questão de objetos de conhecimento nos anos iniciais é maior do que nos anos finais. Então, não esperem, professores, que o aluno, você comece a ensinar a geografia a partir do sexto ano, porque o forte mesmo da geografia está nos anos iniciais, né? Isso aí. E ele pega, como eu falei, a base, ela vai começar a trabalhar desde o Fundamental 1 ali, e ela coloca uma questão prática, então ela vai começar por escala. Então, o aluno tem que começar a conhecer o caminho de casa, identificar as mudanças que ocorrem. Tudo isso é conhecimento geográfico, que faz conhecer o espaço geográfico, a paisagem da casa dele, a alfabetização cartográfica. E se a gente pegar todos esses conhecimentos de geografia, eu vou utilizar em todas as disciplinas. Então, por exemplo, como que eu posso, talvez, trabalhar ali alguma coisa em história, eu vou mostrar para o aluno um mapa, vou mostrar um local, e ele não vai saber ali. Então, a gente é legal entender isso. Ou mesmo trabalhar em ciências, mudanças de estações, mas por quê? Mas por que está mudando a estação? O aluno não consegue identificar isso, que está ficando mais frio, está ficando mais quente, está mudando a paisagem ali. Então, a geografia vem com esse conceito. E o que é legal, que a gente vai falar mais para frente, ali com relação ao Fundamental 1, os anos iniciais até o terceiro ano, é que é a questão da prática. Ela deixa bem claro, não pode ser uma questão descritiva, decoreba, e tem que ser alguma coisa prática. Isso até por causa da idade também, né, professor? A questão da idade... os pequenininhos, né, ainda estão sendo alfabetizados, né, até o segundo ano,
né? Então, obviamente, vai ser a coisa mais sinestésica, né? Isso, bem, isso, aquela coisa... mais sinestésica deles. É isso, né? que eles possam pegar, palpar. E assim, a geografia possibilita isso. Então, por exemplo, eu posso fazer com eles mapa, maquete, a dinâmica, que é uma coisa bem legal de comentar, que em geografia se pode fazer dinâmica para regionalização, dinâmicas para qualquer outra forma de trabalho, eu posso fazer isso. Então, eu posso criar muita coisa e tem muita coisa legal já aí para a gente poder trabalhar. Bom, falando em criar, né, pessoal? Vamos criar um tempinho agora de um bloco para outro, porque falando em geografia, o assunto é vasto, né? E o tempo passa muito rápido, né, professor André? Beleza. Bom, pessoal, aguardem que teremos alguns blocos aí de geografia e está interessantíssimo, porque estávamos aqui nos bastidores conversando antes sobre essa tão amada disciplina chamada geografia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.